Essa é a matéria-prima então que eu vou usar para fazer o recheio Prestígio, tá? São 4 creme de leite, 200 gramas. Eu vou usar esse piracanjuba que eu gosto bastante para fazer alguns recheios, tá? Vou usar 3 cocos ralados, tá? Esse é úmido e adoçado de 100 gramas, portanto 300 gramas de coco. 2 leite condensados, 395 gramas. Esse é o marajoara semidesnatado que eu gosto bastante, tá, galera? Uma dica que eu sempre dou: nunca se preocupa necessariamente com a marca do produto. Por exemplo, essa é marajoara. Não necessariamente o nome que está aqui na embalagem vai descrever a qualidade do produto, tá? Pode ser que alguns realmente sejam bons, que já tenham marcas mais conhecidas, mas nem sempre a marca sendo forte e conhecida significa que o produto ele é bom, porque eu já usei produto de marca boa. Por exemplo, o creme de leite da Itambé não é um creme de leite que eu gosto de usar na maioria dos meus recheios, tá? E Itambé é uma marca bem conhecida. Então, sempre procura o produto que seja bom e barato para você economizar na produção do seu produto, ainda assim mantendo a qualidade e poder ter uma margem de lucro boa, tá? Então, vamos misturar todos esses ingredientes. Então, vou começar colocando os 4 creme de leite, tá, galera? Os 4 creme de leite. Lembrando, ó, que você vai perceber, e eu tô com fogo desligado, tá? Com fogo desligado. Com fogo desligado, tá? Vou colocar então aí os meus 4 creme de leite, tá? Eu não coloco a manteiga. Por quê, galera? Porque eu não sinto a necessidade, em vista de que o próprio creme de leite ele já me oferece gordura suficiente para não grudar o meu recheio, tá? O creme de leite ele já oferece gordura suficiente para não grudar o meu recheio. Mas não é uma regra, tá? Se você sentir necessidade de colocar manteiga, um pouco de manteiga, pode colocar, que a manteiga vai ajudar o seu recheio ele não grudar e pode também dar uma textura bacana na cremosidade do seu recheio, tá? Só como eu disse, eu não tenho a necessidade de colocar porque eu acho que o creme de leite já me oferece a gordura suficiente para atender a necessidade que a manteiga ela supriria, tá? Agora, galera, vou colocar então os 2 leite condensado. Permaneço com a panela fora do fogo ainda, tá? Então 800 gramas de creme de leite e 2 caixinhas de 395 gramas de leite condensado, tá? A caixinha comum de leite condensado. Agora já com as 4 caixinhas de creme de leite de 200 gramas e 2 caixas de leite condensado de 395 gramas, eu vou colocar então os 300 gramas de coco ralado, tá? 300 gramas de coco ralado, ainda com a panela fora do fogo. Agora eu vou misturar. Vou misturar bastante, né? Bastante. Para minha panelinha, hoje eu tô com bastante recheio. Tô até preocupado. Hoje eu peguei uma panela um pouco menor, por uma falta de atenção, mas vai dar tudo certo no final, isso que eu desejo, né? Aí eu misturo. Nesse caso aqui, você já pode ligar o fogo se você quiser, ou fazer a mistura completamente com o fogo desligado, tá? Isso fica ao seu critério, porque agora, mesmo com o fogo ligado, já não vai mais queimar o seu recheio enquanto você vai acrescentando os ingredientes. Isso é um costume que eu tenho e que eu percebo que é interessante para deixar bem misturadinho. Porque, por exemplo, se você vai colocando ingrediente com fogo ligado, enquanto você está esmagando a sua caixinha,
para retirar o máximo de ingrediente possível, pode acontecer de queimar, por exemplo, o seu creme de leite, o seu leite condensado, né? E grudar tudo na sua panela, ou de repente aqueles recheio queimado amargar o seu recheio. Então, com essa medida que eu passei para vocês, ela vai me fornecer recheio em média para fica entre 80 ou 100 trufas de 30 gramas, tá? Depende da textura que você quer deixar o seu recheio. Se você deixar o seu recheio na textura cremosa, não deixar ele chegar no ponto de brigadeiro, você vai manter um pouco mais de volume do seu recheio, porque não vai secar o líquido por completo do seu recheio, deixando ele naquela textura de brigadeiro, tá? Agora, se você deixar ele numa textura cremosa, ele vai manter um pouco de líquido, logo vai manter um pouco mais de recheio, né? Vai segurar um pouco mais de volume de recheio e você vai conseguir, claro, fazer um pouco mais de trufas. Eu gosto de manter o recheio cremoso, tá? Não gosto de deixar na textura de brigadeiro, porque eu coloco na refrigeração para ajudar no resfriamento. E isso faz ele dá uma enrijecida a mais no recheio. Aí se eu deixar na textura de brigadeiro, para mim manusear eu não acho muito interessante para colocar nas trufas, porque ele vai ficar muito duro, né? Vai ficar muito duro, muito enrijecido para manusear com a minha colherzinha e preencher as minhas casquinhas. Então eu deixo ele na textura cremosa para consistente, aí eu coloco para refrigerar. Mesmo ele enrijecendo um pouco mais na refrigeração, ele não vai ficar de uma forma que eu não consiga trabalhar, tá, galera? Então, vou manusear aqui agora. Ó, então eu iniciei com ele no fogo, o meu recheio, ó, às 10 horas e 20 minutos. Vamos ver quanto tempo que a gente leva com ele no fogo, tá? Sempre mexendo. Eu vou utilizar o fogo alto mesmo, tá, galera? Para agilizar o processo. 10 horas e 20 minutos, tá bom? Pronto, galera. 20 minutos depois, tá um pouco desfocado, mas é isso, ó. 20 minutos depois, agora 10 horas e 41 minutos. Comecei 10 e 20, né? Comecei 10 e 20. Agora 10 e 41. Um pouco desfocado. 10 e 41. 10 e 41. Já consegui chegar na textura que eu gosto de trabalhar. Como eu estava falando para vocês, eu gosto de uma textura mais cremosa. Ó, ela tá mais cremosa para consistente. Já desliguei o fogo, tá? Já desliguei o fogo. E eu mexo mais uns 3 a 4 minutinhos. Tá bem feia a panela, né? Mas ó, aí eu mexo mais uns 3 ou 4 minutos com o fogo desligado para soltar um pouco mais do líquido e para encorpar bem o recheio. Vou levar para um recipiente e pôr para refrigerar, tá, galera? Então 20 minutos de fogo eu levei. Agora eu já tô com o fogo desligado. Então, galera, assim ficou o recheio, ó, a quantidade. Com esse recheio eu vou fazer por volta de 90 trufas, tá? De 30 gramas, com esta quantidade de recheio. Olha que bonito que fica. Textura de cremosa para consistente. Agora eu vou pôr para refrigerar, para esfriar na refrigeração, melhor. Pronto, galera. Agora meu recheio já esfriou. Quer dizer, já está numa temperatura boa para poder trabalhar. E agora são 13 horas e 19... Eita, foca. 13 horas e 19 minutos, tá?
O recheio já está numa boa temperatura para trabalhar. Já estou com as minhas casquinhas prontas, tá? Eu fiz casquinha, apesar da forma tá desse jeito, parece que tá sujinha, mas isso é o próprio chocolate, tá, galera? Porque eu coloco aí as rebarbas que ficam pelo lado de fora da casquinha, eu retiro, tá? Com a faquinha. Isso é a manteiga de cacau do chocolate, né? A gordura. E eu fiz formas para 90 trufas, tá bom? Formas para 90 trufas, ó. Cada forma dessas são 15. Dá para fazer 15 trufas de uma só vez. E foram 6 formas que eu preparei, tá? Meu recheio, como eu disse, está numa temperatura boa. Para usar, para colocar na casquinha, eu utilizo uma colherzinha de café. Uma colherzinha pequena, é essa que eu costumo utilizar, tá? Porque ela já me tira uma medida correta que eu preciso. Coloco dentro da casquinha, depois só fechar. Compreendeu, galerinha do bem? Mostro pra você já já como fica a trufa. Bom, galera, aqui tá o resultado final, tá? Manuseei ela um pouquinho, tá com pouco brilho, mas é isso aí. Vamos ver se eu consigo cortar aqui demonstrando pra vocês. Eita, quase, hein? Quase deu certo. Uma pena. Quebrou-se. Essa é a trufa Prestígio. Deixa seu like.